Com 30 franquias na NBA, é normal que nós tenhamos algumas franquias mais relevantes do que outras. Mas dessas 30, somente uma é considerada um desperdício de tempo e de espaço pela maioria das pessoas. Pois é. E se você pensou no Sacramento Kings, você acertou. Mas, acredite você ou não, até eles já tiveram seu momento ao sol. Sejam bem-vindos ao BDP, eu sou o João e hoje vocês vão entender o que rolou com o Sacramento Kings do começo dos anos 2000 e tudo que rolou para decretar eles como a franquia mais fracassada da história da NBA, quiçá de todos os esportes. Bom, para começar, a jornada daqueles que hoje a gente chama de Kings começou em Rochester, com o nome de Rochester Royals, e depois ela prosseguiu por várias cidades e nomes. Depois de Rochester, eles passaram por Cincinnati e Kansas City, já como os Kings, até chegarem em Sacramento no ano de 1985. E bom, de todas essas cidades, Rochester, Kansas City e Cincinnati, as suas luzes altas da sua existência pré-Sacramento, pré-Califórnia, são o título da NBA de 1951 em Rochester, os 10 anos onde o grandioso armador Oscar Robertson jogou em Cincinnati, e algumas outras curtas atuações boas de outros jogadores, e fim. E o seu tempo pós-1985, já em Sacramento, já como os Kings, não foi nada diferente do resto da sua história, exceto por um time que foi montado no final da década de 90. Nessa época, como de praxe, os Kings estavam há diversos anos a seca de playoffs, a seca de ganhar jogos, a seca de pós-temporada. E a franquia já não tinha nada de bom para mostrar desde aquelas luzes altas que mencionei que já faziam mais de 50 anos. Mas esse time que foi montado mudaria alguma coisa. No ano de 1998, o Sacramento Kings mudou o seu comando e assinou com o GM, o General Manager, Jeff Petrie. E o Petrie, ele iria montar um time, não um time, acho que não dá pra falar um time, uma seleção. Em uma off-season só, o Jeff Petrie e a diretoria do Sacramento Kings desmontou todo aquele elenco, posso dizer, fracassado, e montou um time todo do zero. No draft daquele ano, os Kings escolheram o armador Jason Williams, o White Chocolate, o jogador mais divertido de assistir jogar na história da NBA. Eles também assinaram com o agente livre Vlade Divac e trocaram pelo All-Star Chris Webber, além de terem recebido Peja Stojakovic, o eslavo que havia sido draftado 2 anos antes, em 1996, e chegou somente em 1998. E para colocar a cereja no bolo, os Kings também assinaram com o treinador Rick Adelman. Então o time que tinha passado tantos anos anteriormente na mediocridade, né, infelizmente eles realmente estavam na mediocridade, eles tinham um time que era bom, era promissor e podia ser competitivo. Mas muitos não tinham nem ideia de quão bom esse time realmente era e de quão bom esse time realmente seria. Estava iniciada a melhor era da história dos esportes de Sacramento. E esse time, amigo, esse time teve temporadas empolgantes que tiveram marcas grandiosas para a franquia, como por exemplo, a primeira temporada vitoriosa da equipe em 20 anos, a primeira série de playoffs vencida em mais de 20 anos também, e a melhor temporada regular da história da franquia desde o Oscar Robertson. Isso foi consolidando ano após ano a popularidade desse time que era tão divertido de ver jogar, com highlights, luzes altas que simplesmente deixavam todo mundo de boca aberta, além do enorme carisma que todo mundo naquele elenco tinha. Isso deu esse time o apelido, o título de The Greatest Show on Earth, ou em português claro, o maior show da Terra. É isso mesmo. Então nesse período de 1998 até ali 2001 era um time incrível que chegava nos playoffs, que era muito divertido, que todo mundo gostava, mas que ainda não tinha dado o seu passo acima para chegar ao título. Nessas aparições eles tinham perdido na primeira rodada pro Utah Jazz, na segunda rodada depois pro Los Angeles Lakers e na segunda rodada de novo pro Los Angeles Lakers. Então eles tinham alguns movimentos que eles precisavam fazer para dar aquele último salto, aquele último pulo para disputar de verdade o título. E um desses movimentos foi trocar o armador Jason Williams, que todo mundo amava ao redor da liga e os torcedores também amavam. Trocaram o Jason Williams, o White Chocolate, pelo também armador Mike Bibby. E outro movimento que eles consideraram ser muito importante foi reassinar e estender o contrato do Chris Webber, do pivôzão Chris Webber, o melhor jogador do time. Então, depois desse time ter sido montado em 98, depois de passar esses anos batendo na trave, eles chegaram em 2002 chutando a porta e derrubando tudo, e na temporada regular eles tiveram uma campanha de 61 vitórias e 21 derrotas, que é a melhor da história da franquia até hoje. O time simplesmente se mostrou um degrau acima de todo mundo durante toda a temporada regular e durante as 2 primeiras rodadas dos playoffs, porque eles chegaram e eles passaram com tranquilidade pelo Utah Jazz, o seu carrasco na sua primeira corrida de playoffs lá em 99, e bateram o jovem Dallas Mavericks do Dirk Nowitzki e do Steve Nash para chegar nas finais de conferência contra o seu maior carrasco, o Los Angeles Lakers, que tinha batido eles 2 vezes anteriormente. E essa série de finais de conferência, meu amigo, ela é considerada até hoje
uma das melhores da história da NBA. Os Lakers e os Kings eram basicamente os 2 melhores times da liga naquele ano, e eles fizeram uma série digna disso. Depois de 3 jogos na série, os Kings tinham uma liderança de 2-1, e eles poderiam ter vencido o jogo 4 em Los Angeles e aberto uma liderança de 3-1. Todos os jogos estavam sendo muito competitivos, com diferenças de pontuação muito pequenas e poderiam ter ido para cada um dos lados. Mas nesse fatídico jogo 4, eles tinham uma liderança de 2 pontos que foi jogada pro espaço com essa bola no estouro do cronômetro do Big Shot Bob do Robert Horry. Com a série empatada, os Kings venceram em casa o jogo 5 e abriram 3-2, ficando a um jogo apenas do seu sonho das finais da NBA de vencer a Conferência Oeste. Mas aí entra a partida mais polêmica da história da NBA. O jogo 6. O jogo 6 manteve a mesma pegada de toda a série, poderia ir para cada um dos lados, os dois times estavam jogando muito e mostrando que eram as 2 melhores equipes da NBA. Mas alguns detalhezinhos privaram os Kings do seu maior momento de glória. Esses detalhes foram decididos pela arbitragem. Eu não vou analisar todos os apitos ridículos que custaram o Sacramento desse jogo, porque assim, é uma coisa que dá raiva, dá ódio. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo um link para você ver todas as luzes baixas da arbitragem. Mas fato é que os juízes tomaram conta desse jogo, e fato irrefutável é de que eles influenciaram o resultado final também. E esse takeover da arbitragem foi quase inteiro nos últimos 4 minutos do jogo, quando o Sacramento estava ali batalhando por uma chance de vencer aquele jogo. Sempre que os Kings abriam uma vantagem, eles marcavam uma falta xoxa pro Lakers. Sempre que os Kings conseguiam uma defesa boa, eles marcavam uma falta de ataque, um bloqueio andando, alguma coisa ridícula contra o Sacramento. Quando eles sofriam uma falta, nada era marcado. Os maiores destaques são as coisas que dão um pouquinho de ênfase para isso. Claro que você vai clicar aqui embaixo para ver, inclusive vai agora, pausa aqui, vê lá e depois você volta aqui. Tudo isso inclui os 27 lances livres batidos pelo Los Angeles Lakers em um quarto. Exatamente, durante todo o último quarto eles bateram 27 lances livres. Isso é um número que times não batem em jogos inteiros, eles bateram somente no último quarto. Também teve a eliminação do pivô Scott Pollard no jogo com 6 faltas, que, essas faltas não fazem sentido, você não pode marcar essas faltas. E também uma cotovelada do clube, que você acredite ou não, foi marcada como falta defensiva do Mike Bibby, e deu 2 lances livres pro Lakers. Repito, não coloquei os lances aqui porque o link tá aqui embaixo. É um vídeo e vocês têm que ver exatamente o que aconteceu para vocês ficarem indignados assim como eu. Então, repito, pausa, clica ali, abre outra guia, depois você volta aqui e continua vendo. E a gente claramente tem muitas teorias sobre o que levou a arbitragem a fazer isso, e muitos acreditam que a NBA incentivou os árbitros financeiramente ou de outro jeito a fazerem de tudo para forçar um jogo 7 porque seria melhor para a audiência, o que é algo que realmente seria melhor para a audiência, um jogo 7, né? Mas apesar de tudo, uma coisa é certa. A arbitragem da NBA tirou o Sacramento Kings das finais da NBA de 2002, onde eles seriam os francos favoritos a vencer um título da NBA. Porque, bom, como você pode ter imaginado, Los Angeles Lakers levou a série para 7 jogos e tinha todo o momento, todo o gás, e acabou vencendo aquele jogo e levando a série e vencendo o seu 3º anel consecutivo. E essa batida na trave pode parecer apenas um quebra-molas, mas na verdade foi o início do declínio. Depois daquela temporada, os Kings ainda tinham o mesmo núcleo e as pessoas ainda não tinham perdido a esperança de que esse time era um time de título, porque esse time realmente ainda era um time de título, não tinha acabado ainda. Eles ficaram apenas alguns meros minutos, alguns apitos errados de conseguir as finais e provavelmente um título, porque eles não tentariam de novo, né? Na temporada seguinte, eles terminaram com mais uma campanha excepcional e foram colocados por muitos como os grandes favoritos a vencer o anel. Nos playoffs, eles passaram tranquilamente mais uma vez pelo Utah Jazz e prosseguiram para enfrentar de novo o Dallas Mavericks. Tudo parecia correr seu fluxo, eles venceram o jogo 1 da série contra o Dallas Mavericks e parecia que, isso é uma série competitiva e que qualquer um dos lados poderia levar. Mas no jogo 2, um momento mudou todo o curso da franquia do Sacramento Kings. No final do 3º quarto, com o jogo parelho, a sua grande estrela, a grande estrela do time, o Chris Webber, subiu para receber uma ponte aérea e caiu sem contato, agonizando de dor. Ele havia rompido o ligamento anterior cruzado do seu joelho e parte de seu menisco. Então, em um piscar de olhos, as chances de título do Sacramento diminuíram drasticamente, e não só pela perda de sua grande estrela, porque a moral que estava lá em cima foi lá para baixo. Os Kings lutaram, fizeram uma série boa, mas eles prosseguiram a perder essa série em 7 jogos pro Dallas Mavericks, que avançou para a final de conferência. E eu gostaria de dizer que isso foi só mais um quebra-molas também, que isso atrapalhou o Webb a curto prazo, que ele voltaria tão bom quanto ele era antes, que atrapalhou o Sacramento Kings também só a curto prazo, que eles continuaram sendo um time muito bom por muitos anos mais.
Mas eu não posso falar isso porque não foi assim que aconteceu. Nem Chris Webber nem o Sacramento Kings nunca mais foram os mesmos. Mesmo com o Webber voltando já na temporada seguinte, o time estava se distanciando um pouquinho daquele seu momento de glória da temporada de 2002. O Webber não voltou tão bem quanto antes, mas ainda assim eles tiveram uma temporada muito boa, conseguiram uma campanha ok, chegaram na segunda rodada dos playoffs contra o Minnesota Timberwolves do MVP Kevin Garnett e perderam a série em 7 jogos lutados, brigados. Mas ainda assim esse time já não era mais o grande favorito da liga a vencer o título, e a distância entre aquele time de 2002 e esse time foi começando a crescer de pouco em pouco cada vez mais. E naquela intertemporada, no final daquela temporada, eles perderam seu pivô titular Vlade Divac na agência livre para os Los Angeles Lakers e trocaram mais peças da equipe, como um dos favoritos dos fãs, o Doug Christie. A partir daí, a química, o clima de vencedores daquele núcleo tinha ido praticamente para o espaço. E a casca que restava daquele time de 2002 era só um símbolo do que aquele time já foi. O time perdeu na primeira rodada nas próximas 2 temporadas para o Seattle Supersonics e para o San Antonio Spurs. E no meio dessas temporadas eles foram desmontando e desmanchando aquele seu núcleo, mandando Chris Webber para Filadélfia e o Peja Stojakovic foi trocado para Indiana. Além de que o treinador Rick Adelman decidiu não renovar o seu contrato. E do esquadrão que liderou o maior show da Terra, não sobrou nenhum. E como parte do processo natural dos times da NBA, eles partiram para reconstrução, mas é uma reconstrução que você deve já saber, que está durando até hoje em dia. Depois dessa última derrota para o San Antonio Spurs em 2006, o Sacramento Kings nunca mais chegou até a pós-temporada, nem playoffs e nem play-in. Eles simplesmente tentaram de tudo, mas nada dava certo. O time tinha sequência de decisões horríveis em draft, não sabia como negociar trocas benéficas pro time e não era um mercado grande para atrair nenhum agente livre que queria jogar em Sacramento. Quando eles montavam um time que parecia ser um pouco melhor, ele sucumbia por qualquer fator que fosse. Química, falta de qualidade, falta de compromisso, falta de vontade, falta de treinador, falta de tudo. Era um time que sucumbia e não conseguia chegar aos playoffs. E eles chegaram a aproveitar um pouco da sua chance de draft, draftando o Tyreke Evans em 2009, que foi um cara que venceu o prêmio de novato do ano em 2010 com uma temporada que foi até histórica. E em 2010, logo depois, eles draftaram o Boogie Cousins. DeMarcus Cousins foi draftado pelo Sacramento Kings, que, como vocês podem ver nesse card aí, veio a ser um dos melhores pivôs da liga. Durante seu tempo reconstruindo e tentando montar times, eles também tiveram em suas mãos caras como Isaiah Thomas e Hassan Whiteside, que se mostrou útil em outros times durante sua carreira. Mas a situação estava tão ruim, mas tão ruim, que há alguns anos dentro dessa reconstrução toda, de toda essa bagunça que estava em Sacramento, em 2011 os donos da franquia tentaram realocar o time para Anaheim, também na Califórnia. Mas isso foi barrado em votação do conselho da NBA, mas eles tiveram a isso aqui de mover o time para Anaheim, e eu acho que teríamos cenas lamentavelíssimas em Sacramento se eles tirassem o time de lá. Então, em 2013, os donos que não queriam mais ficar em Sacramento venderam a franquia para outros donos, com inclusive o grande pivôzaço Shaquille O'Neal, que venceu o Sacramento Kings 3 vezes nos playoffs, comprando uma parte das ações e brincando que agora a cidade se chamava Shaqramento. Shaq é muito bobo. E ainda assim, os anos passavam, as tentativas continuavam, e a comissão técnica e a direção ainda eram lugares que eram basicamente cemitérios para profissionais. Até que eles conseguiram alguma estabilidade quando eles contrataram o GM, uma lenda do time, Vlade Divac, em 2015. E uma nova era para os Kings, com esperança para os fãs, eles tiveram a chance de salvar a franquia e eles tentaram. Nos últimos anos, o Divac tentou de tudo. Ele fez movimentos agressivos, ele tentou montar times através da agência livre, tentou montar times através do draft, fez algumas escolhas boas de draft, como foi o caso do De'Aaron Fox em 2017, do Buddy Hield em 2016, do Tyrese Haliburton em 2020 e do Davion Mitchell em 2021. Mas ainda assim, o time ainda era uma bagunça, os treinadores não tinham estabilidade, ninguém sabia o que estava fazendo e muito menos o próprio Vlade Divac sabia o que estava fazendo. Montando esse núcleo jovem com tantos armadores bons, jovens e empolgantes, ele simplesmente teve a ideia de cortar a linha de todo mundo e mandar o Tyrese Haliburton e o Buddy Hield para Indiana em troca do Domantas Sabonis. Isso foi agora, isso foi agora. Você lembra disso aqui? Você lembra disso que aconteceu, né? E essa troca foi a que eu escolhi só para demonstrar como nos últimos 5 anos, como no comando do Vlade Divac, essa equipe ainda é uma bagunça. Então eles passaram por tantas fases de reconstrução, de 2006 até 2022, e nenhuma dessas fases surtiu efeito. E isso, meus amigos, foi o que rolou com o Sacramento Kings, que chegou tão próximo de subir ao seu trono, mas sucumbiu e falhou e nunca mais conseguiu se reerguer. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para você não perder nada que vai aparecer aqui. Não se esqueça também de clicar nesse vídeo aqui que você deve gostar, ou nesse aqui que você deve gostar, ou talvez nesse aqui que você deve gostar até mais. Segue nas redes sociais que vão aparecer agorinha. Muito obrigado e forte abraço.